Olá, bom demais estar aqui com você para mais um episódio do One College Talk, que tem sido muito bom a cada semana, conversas com muito conteúdo, muita coisa de Deus para a sua vida, que te traz conhecimento, que te traz um aprendizado muito forte e tem sido muito bom cada conversa que a gente tem passado aqui. A gente tem feito esse podcast para formar com você uma geração de jovens conhecedores da palavra, conhecedores da ciência, da filosofia, da tecnologia e que transbordam nisso tudo o amor e o poder de Deus. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos ter um papo aqui muito show. Nós temos nosso convidado aqui que é o Henry. Henry, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom estar aqui com você. Quero ver você transbordando tudo aquilo que eu sei que Deus tem sobre a sua vida, para toda essa galera que vai estar nos ouvindo. E eu quero começar, Henry, quero que você se apresente, né? Uhum. Idade, solteiro, casado, formação, cidade que nasceu, como é que está aqui em Curitiba, como é que está aqui na PIB, quem que é o Henry até hoje? Primeiramente, olá a todos, né? Obrigado, Fabiano, pelo convite. Estou muito grato por poder estar aqui, né? Meu nome é Henry, eu tenho 23 anos, sou do Ministério do UPC, os universitários aqui da Primeira Igreja Batista, né? E a minha trajetória, assim, na vida, né? Começa, né? Em 2000, né? Nasci em Curitiba, mas desde pequeno nasci em lar cristão, graças a Deus. Minha família da Assembleia, né? Uhum. Minha família era missionária, então meu pai, com 2 anos, eu acabei indo para uma obra missionária. A gente largou tudo e foi, né? Então foi uma fase que desde pequeno já meu pai já colocaram coisas assim no meu coração, né? Então eu já aprendi desde pequeno sobre isso. E depois eu fui morar no interior de São Paulo, né? E lá eu fiquei até 2009, mais ou menos, quando eu voltei para Curitiba. E desde então estou aqui em Curitiba, né? Eu faço teologia, né? Eu estou no seminário, né? Ali na Fabapar, né? Isso, ali na Fabapar. É o segundo que eu faço. Cheguei a fazer um pela Assembleia, cursos livres. Agora estou retomando, né? Fazendo um pela Fabapar. E eu sou militar do Exército, meu trabalho, né? Estou lá há 5 anos já. E também sou solteiro. E filhos não tenho ainda, mas glória a Deus um dia eu vou ter, né? Vai ter. E eu acho que também sou atleta de canoagem. Estou há 11 anos como atleta de canoagem já, de velocidade, né? Já viajei bastante o Brasil, disputei muito campeonato já também. E também hoje sou o único atleta de canoagem do Exército também. Olha só que legal, cara. Antes de chegar na faculdade, como é que você terminou o ensino médio, foi pro Exército pelo serviço obrigatório, certo? Como é que você era como estudante, Henry? Uhum. Nerd, vagalzão, baderneiro? Quem que era o Henry na escola? Bom, eu acho que dá para separar fases assim, né? Eu, no meu fundamental ali, eu sempre fui um aluno muito dedicado, né? Então, sempre nos colégios que eu passei, colégios públicos ali de bairro, eu sempre me dedicava muito, né? Sempre, eu lembro que em casa, meu pai era professor de Geografia e História, então a gente tinha algumas brincadeiras de procurar no Atlas cidades, capitais de algum país, né? Então, aquela brincadeira do CEP também, né? Sempre procurar capital, cidade, né? População, alguma coisa assim. Então, eu sempre tive essa de procurar geopoliticamente, saber achar no mapa, algo assim. Então, sempre gostei muito de história, conflitos também. Então, sempre me dediquei ao ponto de, às vezes, questionar professores, conteúdos. Então, já no período do ensino médio, eu passei no Instituto Federal, ali, aquele vestibularzinho que tem, né? Certo. Passei pro curso integrado de mecânica, né? Então, era algo que eu também gostava muito, mecânica e tal. Mas ali tinha um pouquinho de exatas também. Uhum. Daí eu tava indo contra. E daí, nesse meio tempo, logo após, comecei já a fazer cursos livres de teologia ali. Uhum. E aí eu acabei fechando antes da pandemia, né? Acabei encerrando ali, que eu queria realmente fazer um bacharelado em teologia, né? Uhum. E entrei no começo desse ano, bacharelado ali da Fabapar. Mas como um bom aluno, eu acho que até meu ensino médio ali sempre foi um aluno exemplar.
E nunca fui um aluno assim muito bom na área de exatas, mas sempre fui muito dedicado. Então, é disciplina de buscar, de querer aprender, sempre querer conhecer mais também. Mas isso me ajudou. O teu ensino médio ali no instituto, você fez ele completo? Fiz ele completo. Chegou a exercer alguma coisa da mecânica ou não? Eu cheguei a somente fazer ensino médio, no exército ali, cogitei um pouquinho talvez na mecânica ali, mas sempre foi mais uma área como hobby, o conhecimento também. E Deus desde pequeno já me chamava, né? Eu sabia que... Ou ficava assim, minha família inteira hoje em dia tem engenheiros em casa, né? Certo. Tenho 3 engenheiros em casa, então sempre pensei assim, vou ser o quarto... E a carreira de engenheiro militar em institutos como o ITA, IME, não te chamava atenção? Você Nunca me chamou atenção. Não? Nunca me chamou atenção. Eu sempre estava indo mais por esse lado de engenharia mecânica, pensar mais algo mais fora da carreira militar. Ou realmente seguir a carreira militar. Então, era o que me cogitava entre o meu chamado. Entendi. Então, nos últimos anos eu segui mais a área militar, até por realizar um sonho da minha família, né? Então, de ter um militar na família. Então, fui mais por esse lado. Entendi. E como é que foi... Você já falou que a sua família é uma família cristã, eles eram missionários e tal. Mas como é que foi a sua conversão? Porque a gente sabe que filho de crente não é crentinho necessariamente, né, gente? E para você, como é que foi a conversão? Você sempre foi da igreja e de repente viu que era crente? Ou deu uma jacada, abandonou a família, falou, ó, só lamento, vou curtir e voltou? Como é que é a tua história? Bom, como eu cresci num lar, né, graças a Deus, evangélico, né, cristão, então sempre, desde pequeno, eu já recebi muito, né, dos meus pais, ser apresentado quando era bebê, e meu pai sempre como obreiro, missionário, presbítero, depois ali na Assembleia, né, e a gente sempre foi muito presente em escola dominical, todo domingo de manhã. Às vezes meus irmãos, a gente queria assistir uma corrida de Fórmula 1, meu pai não deixava, né? Sim. Mas sempre foi um ensinamento que a gente ficou, né? Eu lembro que desde pequenininho eu sempre queria, nos cultos, que a gente tinha culto de criança lá, sempre para fazer aquela leitura bíblica ou fazer uma pequena pregaçãozinha, uma mensagem, e eu sempre preparava uma palavra, falava, mãe, eu quero lá falar. Sério? E sempre no culto de criança, ou eu legal. falava, ou alguém falava, e eu sempre tive esses momentos, eu lembro momentos específicos assim na minha infância também, que eu tive encontros com Deus, né? Mas o que me marca muito foi a época do meu batismo, em 2013, né? Eu lembro que minha irmã estava fazendo ensino médio ali num colégio lá no Boqueirão, e do lado desse colégio tinha uma igreja, uma igreja nazareno, né? Tinha um projeto muito bacana com adolescentes, e eu lembro que da gente ia, né? Porque a gente não tinha algo preciso na nossa igreja lá. E quando eu fui lá, eu realmente comecei a ter encontros maiores de intensidade, de buscar Jesus. Eu lembro que eu chegava em casa, colocava um DVD do Hillsong 2004 na TV da sala e ficava assim, voltava da escola, ficava limpando, faxinando ou escutando música, estudando e escutando, e de tarde, colocando louvor e orando e buscando. E ali eu realmente comecei a perceber como havia acontecido uma transformação em mim. E no final daquele ano eu me batizei na Assembleia. E foi um momento marcante para mim, que hoje sempre me emociono quando eu lembro, pelo que aconteceu na minha vida, pelo impacto que teve na minha vida, né? E eu lembro que, no resultado, nesse ano, no próximo ano, eu lembro que eu, com 13 anos lá, eu pedi para abrir um turno de oração na nossa igreja, sexta-feira. Olha só! E foi a primeira, eu lembro, nunca esqueço, minha primeira pregação foi lá, onde eu preguei nesse turno de oração. Lembra que você pregou ou não? Eu não lembro no momento, mas eu lembro que eu preguei sobre evangelização no bairro, sobre a gente realmente buscar os perdidos. Eu sempre lembro. Eu não lembro o texto bíblico. Não lembro o texto bíblico. Mas lembro o assunto. Lembro se foi o Bom Pastor ou se foi as Ovelhas Perdidas, mas eu lembro que me marcou muito. Eu sempre lembro desse dia, daquela época que sextas-feiras de noite a gente fazia um turno de oração, e foi algo muito, muito marcante para mim. Que legal. E desde então, você nunca foi pro mundão, nunca foi curtir a adolescência, a juventude de um jeito longe dos caminhos do Senhor ou não? Eu tive um momento que eu acabei me afastando, né? Eu falo que durante o ensino médio tive alguns momentos ali, mas embora eu logo me encontrei, né? Porque meus pais cuidando de mim sempre foi muito bom. Mas nesse período minha mãe ela acabou tendo uma doença. Aí acabou tendo uma dificuldade também, logo após
Meus pais se divorciaram, tiveram algumas coisas no relacionamento deles. Uhum. E eu lembro que no ensino médio eu fui líder de intervalo vida lá, estava liderando o salão aqui na PIB. E após, quando eu entrei no Exército, né, em 2019, eu lembro que minha mãe ela estava agravando o câncer dela, né? Ela tinha fazendo tratamento de câncer, né? E nesse período que eu entrei no Exército ali, eu acabei recebendo influência lá de dentro também, né? E eu lembro que esse primeiro ano um ano e meio, eu acabei recebendo muita influência. Uhum. Até que em 2020, eu comecei já, na pandemia, a vir nos cultos com um check-in aqui, eu comecei a voltar, né? Uhum. E comecei a acompanhar minha mãe também no tratamento dela. Ela depois pegou medidas paliativas em casa, né? Então eu lembro que esse ano acabei tanto ministrando na vida dela, mas também acabei ela recebendo de Deus e Deus me levantando, né? Falando assim para falar na vida dela, né? E preparando ela também. Então foi um momento bem importante para mim. Eu retornei ali em 2020. Fiquei um ano e meio longe e nunca mais quero experimentar nada assim no mundo. Hoje os seus pais continuam separados? Como é que é a situação deles hoje? Meu pai, eles são separados, mas minha mãe ela faleceu no começo de 2021 ali, certo. Devido ao câncer. Meu pai, eles se separaram em 2016, ali, mais ou menos. Uhum. Hoje em dia meu pai está ali na Assembleia, continua. Tô acompanhando ele também. Uhum. Ele está se preparando para exercer o ministério dele como pastor agora também. Ele conseguiu se casar novamente, graças a Deus. Hoje louvo pela vida dele também, porque ele está bem, minha família também está, graças a Deus. E, Henrich, você tinha quantos anos no divórcio deles? 2016? O processo, mais ou menos, ele foi quando estava com 14 para até 16 ali. E com 16 realmente eles se separaram. Há uma tentativa hoje de minimizar o estrago do divórcio na vida dos filhos. Tipo, como se não fizesse mal os filhos, como se os filhos não sofressem. Para você, como é que foi? Bom, Você concorda que realmente não faz mal ou dói no filho ver os pais separados? como posso dizer, eu como caçula, né? A gente tem 5 filhos, né? Então eu como caçula, eu sempre fui muito apegado à minha mãe, né? E o processo foi muito complicado, né? Ainda mais eu olhando, né, meu pai como referência ministerial, como pai e tal, e ver como estava acontecendo o divórcio dos dois ali, minha mãe com doença. Foi um momento muito difícil para a minha família. Um momento que determinou a permanência dos meus irmãos na igreja ou não. Então, hoje em dia, alguns estão afastados, né? Então, isso determinou muito para eles ali. Eu olho que como essa turbulência que houve ali na vida do relacionamento do meu pai e da minha mãe influenciou a permanência deles na igreja. Certo. Porque eles... Como pode acontecer certas coisas, desde a doença da minha mãe desde os seus irmãos são os mais velhos que você. Exatamente. Eles já nem estavam numa idade tão crítica quanto a sua. Exatamente. E eles tiveram esse reflexo. E para mim, pegou muito, eu olhava assim, poxa, eu com 14 anos, cadê aquela paternidade, aquela pessoa presente para poder abrir um conselho? Pedir um conselho, abrir meu coração, pedir uma orientação também, como homem de Deus ou algo assim. E realmente dificultou, porque eu não podia ter certas conversas com a minha mãe. Sim. Então, eu vejo que nesse período eu fiquei sem essa figura paterna, sabe? E nesse processo de divórcio, o seu pai acabou se afastando dos filhos. Isso, ele acabou indo morar lá para Balneário Camboriú um período, depois ele retornou. E isso houve esse afastamento dessa presença, né? Então, isso há uma influência absurda, porque se percebe como o lar, ele muda o ambiente, né? Eu vejo pelos meus irmãos mais velhos, né? Então, tendo essa postura, né? E eu, como irmão mais novo, né? Eu percebo que eu sofri muito, né? Tanto que, por muito tempo, isso influenciou em 2019, a minha saída da igreja também. Mas eu percebo como isso influenciou, principalmente meus irmãos, sabe? Às vezes, quando a pessoa não estava tão firme ou tão bem, tudo acha motivo para culpar a Deus, sabe? Entendi. Então, desde o divórcio, desde uma doença, sabe? E isso influenciou a saída deles da igreja. E eles não estão mais na igreja? Hoje, todos meus irmãos se encontram, né, fora da igreja, né? Atualmente estou
exercendo esse ministério, né? Orando pra vida deles, né? Vamos voltar, gente. E dentro de casa, né? Tem as minhas táticas de mentoria, discipulado, né? Que a gente vai falar mais tarde. Mas Deus tá abrindo portas, Deus tá cuidando de cada um deles. A restauração da família, ela vai acontecer. E me dói, às vezes, ver as pessoas cuidarem da família como se não tivesse consequências graves, sabe? Uhum. E tem. Só que hoje, por exemplo, com o seu pai, a restauração aconteceu. Sua mãe está na glória, né? E o seu pai está com a restauração completa. E os seus irmãos vão voltar também, né? Creio bastante nisso. Amém. E nessa caminhada cristã, assim, com essa convicção toda de chamado, de louvar a Deus enquanto está em casa, durante a escola, porque o exército, cara. De onde surgiu isso? Obrigatório. Eu lembro quando eu fiz o meu alistamento obrigatório, eu orei para não ser chamado. Eu e todos os meus amigos, assim, a galera não curte muito a ideia de, aos 18 anos, ter que ir pro exército, né? Mas você, pelo jeito, fez questão de ir. Da onde veio isso? Como é que você... Eu sempre quis seguir carreira também, era um dos sonhos dele sempre de infância que a gente sempre cogita ali, né? Poxa, estava ou fazer engenharia ou entrar no exército, né? Uhum. Teve um período que eu cogitei mínimo, talvez, pensar, pô, IME, mas talvez é difícil. Daí eu pensei, não, só ser militar de carreira, ser mais de tropa, que a gente fala, né? Uhum. E minha avó sempre teve um sonho e minha mãe sempre teve um sonho. Mas a minha avó, por muito tempo, eu não sabia. Fui descobrir depois. Da minha mãe eu sabia, ela falou assim, ela queria ter um filho militar. Tanto quando eu comecei a ir no alistamento, eu sou o caçula. Uhum. Houveram 3 pessoas antes, tem uma irmã, né? Houveram 3 homens antes da família que não foram, né? Foram dispensados. Foram dispensados. Aí chegou ali em mim, eu falei, poxa, eu sou o último, né? Se eu não for, ela vai ficar triste, né? E eu já estava muitos anos tratando do câncer, né? E eu queria realmente dar esse orgulho para ela, né? Realmente estar servindo e isso por ela, né? E logo eu entrei, né? E eu já gostava, né? Uhum. Acabei entrando pelo serviço obrigatório, entrei como recruta. E lá, logo após eu entrar, descobri que minha avó, ela ficou muito feliz. Ela também não teve nenhum filho dela, nenhum tio meu que serviu. Ela sempre quis ter também. Então, eu cumpri o sonho da minha avó e o sonho da minha mãe. E no meio do percurso, já gostava. Acabei me destacando bastante, né? Desde o meu ano de recruta ali. Eu sempre... a gente leva no nosso sutache ali, né? Na nossa farda, sempre leva o nome da família, né? O nome da família, no caso, Cherokee. Então, sempre eu ouvi muito disso, que a gente representa a nossa família lá dentro, né? Então, eu falei assim, poxa, eu tenho que estar representando minha mãe, meus irmãos, meu pai, né? Minha família. Então, eu tenho que representar o melhor possível aqui dentro. Sim. Então, eu sempre procurei honrar minha família, honrar minha mãe e estar realmente sendo o melhor possível, né? Então, eu lembro que no meu ano de recruta ali, até em 2020, ali, 19 e 20, 19 como recruta, e 20 eu já enganjei, virei, a gente fala que soldado efetivo profissional, né? Uhum. E no ano de 2019 ali, tinha algumas formaturas, né? Alguns eventos que a gente fazia ali. Em toda formatura que tinha alguma coisa, para entregar alguma coisa, e eu sempre acabava me destacando, né? Eu lembro que minha mãe, ela sempre ia nas formaturas, né? Uhum. Então, eu lembro que houve uma de melhor soldado ali do ano, do quartel ali, né? Uhum. Eu acabei ganhando. Aí eu lembro que ela doente, né? Mesmo um pouco debilitada, ela ficou lá no palanque do lado do meu comandante. Uhum. Então ela ficou no lugar de honra, que a gente fala, né? E também ganhei nesse ano um destaque de melhor aptidão física do quartel também, né? E acabei... E foi de novo lá ganhar mais uma honra ali, né? Uhum. E eu lembro que teve uma grande formatura com todos os melhores soldados dos quartéis de Curitiba, né? E foram buscar minha família naquele dia lá com uma viatura, deram um carinho especial pra minha família. Que legal. Trataram minha mãe muito bem, meu comandante tratava minha mãe muito bem. Então foi um momento assim que quando ela ia viajar, lembro das últimas viagens dela que ela teve lá pra minha avó, ela sempre falava muito bem, ela ficava muito feliz, porque ela estava nos lugares de destaque, ela falava com orgulho, né? Uhum. Então isso foi algo que brilhava em meus olhos para continuar sendo o melhor militar possível ainda. Sim. E mesmo quem vai obrigatório, às vezes fica lá um ano,
e depois vaza. Você já está há 5 anos. E a ideia é ficar para sempre? Qual que é a tua ideia, assim? Ou vai depender de como o ministério flui? Você sai antes? Hoje, o que tem na sua cabeça? Então, a gente, como entra pelo serviço obrigatório, a gente pode ficar no máximo ali 7 anos, que a gente fala, né? O ano do serviço obrigatório, depois mais 7 anos ali. Total 8 anos o limite, né? Certo. Então, eu estou encaminhando para os últimos 3 agora, né? Nos últimos 3 anos ali. E creio que foi uma formação de vida, aprendizagem, foi uma honra tudo que eu fiz pela minha mãe, pela minha família, né? Aprendi muita coisa lá dentro, administrativamente. Se você continuar mais do que esses 3 anos, teria que fazer o quê? Tem apenas algumas formas, que é o concurso público, né? Então, tem como, através do concurso público, a gente tem a ESA, né? A Escola de Sargentos do Exército, né? Então, ela é sediada em Três Corações, em Minas Gerais, atualmente. Então, o cara que quer ser sargento de carreira, ele entra por ali. Agora, o cara que quer ser da AMAN, né? Oficial, tenente, ter uma carreira que chegue até general, oficial general, né? Ele tem que ir pela AMAN, Academia Militar Agulhas Negras, lá no Rio de Janeiro, né? Só que os dois têm limite de idade, né? Então, a AMAN é 22 anos. Eu já não posso mais. Já não consegue. E a ESA é 24 anos. Então... acho que tanto um quanto o outro tem aquele processo daquele vestibular Isso. das escolas militares deles. Né? Isso, cada um tem um processo específico, né? O são difíceis. São super concorridos, difíceis, né? Então, provas difíceis. Tem TAF também, que é o teste de aptidão física, mais parte psicológica também, né? Psicotécnica, esses testes também tem, né? Então, é bem concorrido, né? Deus já me chamou desde cedo para o chamado, né? Então, eu lembro que desde esses cultos, né? Desde os cultos da Assembleia, às vezes eu ia viajar. Eu lembro uma história que, em 2011, quando eu fui viajar, fui para a praia, né? Junto com a minha tia, né? E nessa ida que eu fui para a praia, fui numa igreja lá com ela, uma Assembleia, lá, e todas as vezes que eu ia para alguma igreja diferente, sempre recebia a mesma palavra profética sobre a minha vida, né? E nessa vez foi muito especial. Falava sobre que eu seria um embaixador perante os homens, seria enviado a várias nações, pessoas prestariam continência para mim, e eu desliguei, né? Completamente. Minha tia guardou aquilo ali para sempre. E eu lembro que um pouquinho antes da minha mãe falecer, 2 meses antes, ela lembrou, numa viagem que a minha mãe foi lá, a mãe voltou e falou assim: olha, você nunca me contou aquilo ali. Mas eu sabia sempre. E Deus eu orava a Deus por isso, né? E daí ela me deu um puxão de orelha e cobrou: olha, você tem ministrado muito sobre a minha vida nos últimos meses, né? Mas não se esqueça do teu chamado. Deus te chamou para isso. E eu sabia, eu já tinha cumprido o sonho dela, da minha avó, né, de ser militar. Eu sabia que Deus me preparava desde pequeno para isso. Então, no ensino médio, tive um episódio de ser chamado de pastorzinho. Eu colocava a Bíblia na sala de aula, né? Pessoas vinham conversar comigo, né? Eu sentava lá no fundo da sala, já, e o pessoal que estava lá no fundão, a gente fala, né? E vinham, às vezes, debater ou conversar, né? Sobre teologia, Bíblia, né? Eu sempre expunha, né? A palavra, pensamentos, né? Hipóteses também, coisas da teologia. E o pessoal ficava mais impressionado porque eu sentava junto, abraçava, estava ali, amava, né? Demonstrava amor, mas sentava lá no fundão. E o cara, poxa, cara, você senta aqui do nosso lado, lá da bagunça, mas você está com a Bíblia do lado, você está sendo luz pra gente. E hoje em dia tem frutos que já foram colhidos, né? Esse ano, recentemente, teve um amigo meu que se batizou na igreja Bola de Neve. Da época do colégio? Da época do colégio. Que massa! Mandou um agradecimento, falou: cara, você desde pequeno você foi luz. Eu lembro que da minha sala, hoje em dia, tem alguns que estão na PIB, alguns que estão em outros lugares. E eu lembro que há muitos frutos do intervalo vida que eu liderei ali, por um tempo ali no Instituto Federal. Pessoas que estão em várias igrejas, estão aqui na PIB, estão espalhadas por aí, são líderes de célula, líderes ministeriais. Eu tenho um caso de um pastor já, então Deus já tinha colocado bem firme, claro, para mim, né? Então hoje eu entendo realmente meu preparo para esse envio e que hoje eu lembro que eu aceitei. Eu dou um testemunho muito rápido que ano passado eu estava criando uma ansiedade, pânico. Às vezes estava no meu quarto ali, sentia um vazio e um aperto no coração. E eu pensava: eu vou entrar em engenharia agora, vou entrar. Ou vou fazer um concurso militar.
mas eu tava os últimos anos ali, depois da falecimento da minha mãe, tava com o coração apertado. E cada mês que passava, o coração mais apertava, mais apertava. E eu falo que só me acalmei, só fiquei em paz quando eu entrei na teologia. Quando eu entendi que eu senti o direcionamento de Deus e eu cumpri de estar ali presente. Aí fiquei tranquilo e hoje eu me preparo para isso. Perfeito. Então vai ficar nesses 8 anos mesmo. Uhum. E nesses 8 anos, na tua rotina de exército ali, a patente que você chegou, hoje você acaba. Isso. Na tua rotina, há treinamento, tipo, você participa de treinamentos de guerra? Uhum. Você faz parte do grupo que participa de treinamento de sobrevivência, de guerra? Como se você participa disso? Ali a gente tem geralmente o treinamento mais pro ano do recruta, né? Na formação ali dele inicial, né? Formação básica, né? Uhum. Eu tive também a formação pro curso de cabo, né? Então, no meu curso de cabo, eu fiz uma formação específica ali, né? Eu tenho uma especificação militar, uma qualificação militar, a gente fala. Uhum. Cada militar tem uma qualificação militar diferente. Então, a minha qualificação é criptografista, né? Também é comunicante combatente. Uhum. Então, eu me especializei na parte de comunicações, quando eu fiz o meu curso de cabo. Nessa QM, qualificação militar ali, eu acabei sendo 01 também, eu fui destaque do curso, né? Uhum. E eu, hoje em dia, adquiri uma vida mais administrativa, né? Então, certo. Com o tempo, muitos militares adquirem uma vida mais administrativa, Sim. embora tem muitos que ficam na parte mais operacional, mas o exército ele sempre concilia muito, né? Vida administrativa com operacional. Então, todos os militares acabam tendo uma vida operacional. Por mais que o cara seja do administrativo, ele o cara vai fazer o treinamento ele se da treina guerra. e se prepara e está qualificado para isso. Então, uma vez por ano a gente realiza o tiro, né, de aptidão nosso, para ver se a gente tá bem atirando ainda de fuzil, né? Uhum. A gente faz 3 vezes no ano o teste de aptidão física, né? Uhum. Para ver se a nossa saúde está correta, se a gente está nos padrões aceitos pelo exército. Sim. E às vezes tem algumas instruções previstas, né, para alguns destacamentos do quartel, né? Que nem a gente tem um destacamento de operações especiais, coisas assim, que a gente acaba fazendo um treinamento mais intensivo, mais especial, né? Uhum. Mas ou a gente sempre está auxiliando muito na instrução do recruta, né? Formando sempre os reservistas, né? Cada ano, né? Então, mas a gente concilia muito, então tem sim para os dois lados. E na sua cabeça, assim, Enche, hoje a gente vê situações no mundo acontecendo de guerra, situações reais. Você é um soldado do exército. Pá! Estourou guerra. Como é que é na tua cabeça a guerra? Guerra, quando a gente fala guerra, já causa um temor, um medo, né? Então, pelo menos pra mim. eu acho que para todo mundo, né? Então, quem vê muito geopolítica, né? Vê o escalonamento de tensões em vários lugares, né? Uhum. Ou quem realmente está muito... estuda um pouco escatologia, sempre rumores de guerra, a pessoa fica assim sempre atenta, né? A gente percebe que sempre ao longo da história houveram centenas e centenas de guerras, né? Uhum. E a gente, como militar, né, a gente sempre tá realmente... a gente faz um juramento quando entra lá, né? De entregar a vida pela nossa nação, né? Pela população, pelos civis, né? Então, a gente realmente se prepara, né? A gente prepara também a nossa mente, trabalha, né? Para isso, né? O treinamento militar também prepara a nossa mente sempre. Desde os cultos, a gente fala aos símbolos nacionais, né, de você realmente valorizar a sua pátria, valorizar o lugar que você vem, valorizar as pessoas, valorizar a nação, né, desde até o momento com a tua família, né, então porque você realmente valoriza a tua família, quer proteger eles também, então guerra traz esse pensamento de medo, né, mas a gente realmente prepara a nossa cabeça para isso, né, a gente fala que a gente blinda a cabeça, né, mas é uma palavra que todo mundo acho que se confronta ali dentro do exército também. Mas a gente realmente se prepara para isso. A gente se prepara para operações de guerra, não para operações urbanas, né? Embora tem casos que acontecem, né? Em caso de garantia de lei da ordem, né? Operações assim. Mas o nosso foco é esse, então a gente acaba se preparando, né? Eu acabo sempre estudando muito, né? Por ser um militar lá dentro, né? Cristão, tem um projeto ali, como conciliar, né? Mas a gente acaba vendo muitos exemplos bíblicos ali também sobre isso, né? Então, eu acho que quando a gente fala em guerra, a gente, primeiro, como militar, a gente entende que faz parte. A gente é treinado para isso, sabe? Certo. E a gente aceita e entende que, poxa, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou sendo treinado aqui, né? Entendi. E
um militar que tem essa concepção de guerra, tá ali um treinamento administrativo e treinamento e o prático e tudo mais. Cristão, como você mesmo citou, a gente tem na Bíblia vários relatos de guerra. A minha adolescência foi ao som de Nosso General é Cristo, né? Quando fala-se do arrebatamento, vem esse contexto guerra, a gente vincula muito àquilo que faz parte da vida cristã, né? Para você, como cristão, olhar para a guerra, olhar para a matança, qual o peso disso? Ou para o exército, se precisar matar, mata. Como é que é isso na sua cabeça? Assim? Como é que é isso para você, como cristão, considerando o lado cristão agora? Eu acho que, como exemplo bíblico, né, eu acho que tem muita pessoa que acha que é inviável, né, você ser um militar ou ser um policial cristão, né? Uhum. Mas a gente vê exemplos bíblicos ali, né? Eu gosto de a gente reconhecer que desde Gênesis Deus deu sobre o homem a autoridade, né? Para governar sobre a terra, né? Mas eu gosto muito de perceber ali, no Novo Testamento, né, 3 exemplos, né? Eu gosto de ver sobre os centuriões ali, né? O primeiro caso a gente vê ali do cara que chegou com o menino, né, para Jesus ali, né? Então a gente vê o caso de um centurião que era cristão e obedecia e entendeu o que Cristo tinha falado. A gente vê o segundo centurião ali, a gente vê o centurião ali aos pés da cruz que reconhece, pô, esse era o Filho de Deus, entendeu? E a gente vê depois Cornélio, que Pedro foi até a casa dele. A gente percebe que quando lá ele recebeu o Espírito Santo de Jesus, haviam soldados naquela casa. Então você percebe que, poxa, eles podiam ser. Você percebe isso, eles podiam ser. Que uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Você pode ser um cristão, um militar, um soldado, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de a gente tirar esse pensamento, essa dualidade, né? Como exatamente. Se fosse... Separando que não existe como, né? Mas quando a gente pensa assim, sobre se um soldado, se um militar, né, como é que ele fica nessa questão de matar ou não, né, se for confrontado diante de uma situação, tiver que realmente tirar a vida, né. Então eu gosto muito de a gente ler ali, a gente ler Romanos 13, né, sobre a autoridade colocada sobre os homens que vêm de Deus, reconhecendo que Deus governa esse mundo, né, embora o mundo jaz no maligno, mas Deus governa sobre tudo, né. Então a gente coloca que Deus depõe rei, Deus coloca rei, então a gente reconhece que Deus está acima desse curso, né. Tem uma passagem que eu gosto muito de ler, ali em Lucas 3. Ele vai falar sobre João Batista, né? Quando ele estava batizando o povo ali nas margens do Jordão, né? Aí começa a aparecer várias pessoas. Porque ele fez um discurso pesado sobre desde os fariseus, né? Sobre o povo que estava ali em Israel, sobre como é que eles estavam vivendo, sobre o jeito de vida deles, raça de víboras. Ele é bem pesado nas palavras. Aí daqui a pouco vem alguns grupos e começam a perguntar, poxa, e quanto a nós, e quanto a nós? Aí vem um grupo de soldados e fala, e quanto a nós? Ali ele separa no 3 coisas, né? Então ele vai falar ali para eles que eles não defraudem, né? Que eles também falem uma palavra verdadeira, né? Então a gente vai ver que... Ali a gente tira 3 princípios, né? Sobre o abuso de autoridade, né? Que ele falava assim, poxa, vocês podem ser, mas, cara, não façam abuso de autoridade. Outra coisa, dê um testemunho verdadeiro, sabe? Não minta, não crie. E outra coisa, vivam com o seu salário. Ele vai colocar isso, sobrevivam apenas com o seu salário. Então, para não aceitar um suborno também. Então, a gente vê ali que realmente essas 3 coisas sobre contra a corrupção já naquela época. Então, a gente, o que eu penso muito, né? Você ali no ambiente, você se confrontado nesse ambiente, você pode com seus princípios ser, e lembrando que a gente, como um cristão nesse ambiente, mesmo confrontado diante de uma situação, uma adversidade, poxa, cara, eu preciso realmente poupar ou tirar a vida de alguém. Existe muito, claro, para mim, uma questão ética, uma questão moral, sabe? Entre eu realmente fazer algo pelo bem da sociedade, né? Exemplo, uma pessoa tá com um avião que está prestes a colidir com um edifício, o edifício tem 1.000, 2.000 pessoas, mas o meu avião tem 1.000 pessoas, poxa, tem 100 pessoas. Entre 100 ou 2.000, poxa, mas tem a ética e a moral, sabe? Então,
entre o matar e o assassinar tem uma diferença muito grande, sabe? Então a gente entende realmente que a gente vai ver princípios ali bíblicos que Deus realmente ele fala sobre isso durante a Bíblia, né? Então eu uso muito esse princípio ético e moral, sabe? Essa pessoa realmente ela estava ali como representante de Deus na Terra, representando a autoridade que Deus nos impôs para governar a Terra. Eu não vou assassinar a pessoa, eu não vou realmente tirar a vida dela com mais intenções porque eu quero, mas apenas pelo bem da sociedade, pelo bem-estar da população, algo de risco, perigo. Então, eu tenho essa diferença, ética, moral e realmente os princípios de corrupção, né? Então, eu creio que para mim que não existe esse problema, sabe? Mas não tem por que existir. Não tem por que existir. E eu sou cristão, mas sou um cristão civil. Não tô nas Forças Armadas, não trabalho com a polícia, não tenho essa função. Mas pensando em você e tantos irmãos cristãos que têm essa função, se o cara tá ali e seja para se autoproteger, proteger sua família ou cumprir a sua missão para a qual ele foi chamado e, como você colocou, tem autoridade, ele que vai e faça. E é muito diferente assassinar de matar. É bem diferente. Também sou parceiro dessa ideia. E Deus nisso tudo, Henry? Deus de guerra, Deus de paz. Eu sou bastante questionado por não cristãos, né? Em especial ali pelos alunos e tal. Por que Deus de amor tem relatos na Bíblia em que ele manda matar? Né? Pega e dá ordem para matar mesmo. Como é que, na sua visão, isso se encaixa? Eu como qualquer estudante ali, às vezes, uma pessoa vai abrir a Bíblia ali, ela passou ali, leu a Bíblia ali, pô, acabou o Pentateuco ali, pô, chegou ali Josué, poxa, como assim? Guerra. Deus mandando. Pancadaria. E Deus mandou matar. E Deus, cara, como assim? O que aconteceu ali, cara? Eu gosto muito de a gente realmente entender aquele contexto, entender o que Deus sabe e mandou, né? A gente lê ali no Pentateuco, né? A gente lê no Deuteronômio as instruções de Moisés, os discursos também de Moisés, as instruções dele ali, antes do povo entrar novamente na terra, né? Ele novamente fala a lei, fala as instruções, e ele fala sobre o povo não se separar com aquelas nações, né? Então a gente entende ali que tinha um princípio que volta entre o princípio moral. Por que Deus não queria que o povo se separasse, sabe? A gente vai ter vários teólogos que vão para muitas linhas ali, mas a gente entende um princípio que Deus não queria que o povo se separasse com aquelas práticas que eles faziam lá, né? A gente vai ver que eles tinham muitas práticas de idolatria, né? Práticas de culto a vários deuses, práticas de sacrifícios, né? A gente entende ali que a gente vê pela arqueologia, pelos relatos também, que haviam até sacrifícios de filhos, né? Sacrifícios de crianças, né? De mulheres também. Então a gente vê que eles faziam um culto ali muito idólatra, com práticas horríveis, né? Mas a gente também vê ali um outro princípio que também é a questão da perversão do povo, né? Da imoralidade que estavam vivendo, né? A gente vê ali que eles viviam ali eles viviam incesto dentro de famílias, pai com filhos, né? Então eles viviam coisas que são horríveis aos olhos de Deus, né? A gente vê ali o relato das obras da carne ali por Paulo, né? Também. Então a gente vê que isso era inaceitável de Deus inaceitável para Deus desde o começo, né? Então Deus queria muito poupar o povo. O povo estava vindo do Egito, passou um tempo ali, passou 40 anos no deserto. E, poxa, Deus não queria que eles se misturassem com aquele povo por causa dessas práticas. Porque por mais que ele falasse, por mais que eu guie o povo e esteja aqui, mas vocês um dia vão acabar se influenciando com eles. Então Deus dá já esse discurso, Deus já fala para Moisés antes de entrar na Terra Prometida. A gente viu isso no Deuteronômio. Mas após, a gente percebe ali que quando eles entram, eles começam a batalhar, Josué começa lá. A gente vê que num breve relato que ele derrota 31 reis. A gente vê ali, e nessas derrotas a gente vai ver muitas palavras, e Deus feriu, acabou com todos, Deus matou a todos de Ai, a 12 mil mulheres e crianças. Mas a gente percebe ali no final do livro algo básico, capítulos à frente,
Às vezes a gente percebe que sobrou um pouco da população. A gente volta para algo que alguns teólogos usam da hipérbole, né? A expressão que a gente percebe ali, desde alguns relatos ali no próprio Egito, em alguns outros lugares, que era comum deles sempre exagerar a história. A gente foi para uma guerra, a gente venceu todos os filhos ali de Cuxa. A gente foi para a guerra e venceu todos os hititas. Mas a gente percebe que era uma hipérbole, exagerando. Mas depois você vê que, sobrou os descendentes desse povo. Então tem isso também. Mas a gente percebe no final do livro que Deus deu uma instrução para o povo, após a morte de Josué, que a terra não havia sido conquistada completamente. Haviam povos que eles não haviam conquistado. E a gente vê isso ao decorrer de Juízes, que a gente vê que as tribos, né, depois disso, as tribos tinham que cada uma se preocupar com as suas tribos e realmente, após a divisão delas, expulsar esses povos de lá, para não ter essa... que as práticas desse povo entrassem, né? Mas a gente percebe que muitos das tribos acabaram fazendo casamentos, alianças e deixaram o povo entrar para dentro. Então, o que a gente vê ao longo dos juízes? Uma degradação moral. A gente percebe do primeiro juiz até chegar em Sansão como o povo foi piorando, sabe? Como o povo foi realmente piorando. E Deus levantava um, levantava outro. E o livro vai continuar sempre falando sobre esse ciclo, né? Um ciclo vicioso, que o povo... caía em pecado, caía em pecado, era conquistado, vivia oprimido, buscava Deus, Deus intervia, aí depois buscava, voltava à idolatria e voltava. Então a gente percebe que Deus alertou antes, mas o povo não obedeceu e seguiu. Deus alertando antes, o povo continua alertando. Então eu penso muito assim que, por mais que a Bíblia é inspirada por Deus, mas a gente percebe que Deus alertou. E é muito a questão da ética e da moral. Eu gosto muito de usar um termo técnico, sabe? Às vezes a gente não sabe o criador da obra, o que ele pensa por detrás, sabe? Nas ordens, nas coisas que ele mandam, né? Então eu penso muito assim, poxa, você às vezes não sabe no olhar, porque o médico te receitou, mas o médico ele receitou porque tem algo por detrás. Às vezes você não sabe que o engenheiro falou tal coisa pro mestre de obra, mas ele tem conhecimento técnico para isso. Às vezes a gente não entende o porquê Deus fez, mas olha a ética, olha a moral, olha a degradação do povo, sabe? Deus queria preservar o povo. E Deus queria proteger o povo dessas coisas que eram, aos olhos deles, inaceitáveis. Entendi. Mas Henrique, assim, trazendo tudo isso para você, na sua vida cristã, na vida de militar, essa questão que a gente comentou aqui da guerra, do amor de Deus, que era um ato de amor, tudo aquilo ali, um ato de cuidado. Existe uma mentalidade de exército, pelo menos para quem está de fora, assim, para quem acompanha mais como um relato histórico, que é uma mentalidade de proteção do soldado, aquele esquema, se o soldado está ferido, 2 ou 3 tem que parar para socorrer o soldado ferido. A voz do comando, o general falou, cara, você faz, né? Muitas coisas que a gente percebe que são valores da vida cristã, né? Da vida do reino de Deus. Você percebe isso também? Você consegue linkar e perceber, talvez seja mais facilidade. Poxa, eu como militar, eu percebo isso na minha vida cristã, que é aquilo que eu tenho que viver na minha função como militar. Você percebe isso? Eu gosto muito de analisar essa questão de autoridade, né? De voz de comando, de realmente reconhecer isso, né? Eu gosto de usar uma passagem bíblica também que fala sobre isso, né? Eu tiro muitos ensinamentos dela, né? A gente vai ver ali sobre quando veio o centurião levar o seu filho pedindo para Jesus realmente orar e interceder por ele, declarar a cura sobre ele. E Jesus falou assim, não, vamos botar lá, né? Mas a gente percebe que ele falou assim, mestre, o senhor não é digno de comparecer em minha casa, né? Pô, eu, gentil, romano, né? Quem sou eu, sabe? Mas ele fala assim, eu sou um homem sujeito à autoridade. A gente percebe que ele era sujeito. Então ele reconhecia a autoridade. É um homem que já diz muitas coisas sobre pessoas se submeter à liderança. Tem pessoas que não se submetem à liderança. E o cara se submete a uma liderança. Ele falou, eu sujeito à autoridade.
E outra coisa, ele falou assim, que existem homens também debaixo de minha autoridade. Então, ele fala assim, se o senhor declarar, eu creio e vai ser curado. Então, Jesus vai falar logo após que em todo Israel não havia um homem com uma fé daquela. E Jesus ficou impressionado. A gente percebe assim, poxa, como realmente esse princípio militar, um centurião, comandava 100 homens, né, romanos ali, soldados, e impressionou Jesus. Então, eu olho muito como um princípio, como esses princípios são válidos para nossa vida, sabe? Como a gente usa muito, como lá dentro tem essas virtudes, a gente não percebe, né? Eu gosto de sempre falar que lá dentro tem um evangelismo informal, né? Que é através das virtudes, né? Que a gente sempre entrega homens formados para a sociedade, né? Com princípios de honra, princípios, né, sobre camaradagem, né, sobre realmente você se dedicar ao próximo, a gente sempre fala assim que você sozinho você não faz nada, mas unido em tropa você é forte, né? Então, o espírito de equipe, né, espírito coletivo, né? Então, realmente você se dedicar ao teu próximo, né? Não ser individual, que individual não vai te levar a nada. Então, a gente percebe também princípios sobre sempre falar a verdade, né? Que é algo que a gente leva lá como algo disciplinar também, como sempre leve a verdade. Não minta. Isso é ruim pra você e é ruim até disciplinarmente. Você pode ficar mal lá dentro, entendeu? Então, não minta. Então, coisa que fora a gente vê às vezes dentro de igreja, em alguns lugares, pessoas mentindo. Então, lá dentro isso é muito sério. Mentira lá não pode, sabe? Então, como tem as virtudes e os princípios lá dentro muito fortes, sabe? E é um reflexo disso, você vê soldados, militares, quando acabam saindo, né? Acabam dando baixa ali, acabam sempre mostrando esses princípios que entrou dentro deles, sabe? E olha assim, poxa, como é uma forma de você pregar lá é muito fácil, sabe? Porque embora tenha um ambiente às vezes muito, a gente fala muito mais rígido, com a disciplina, momentos certos, coisas certas, mas como, sabe, você percebe que lá dentro tem porta, tem jeito, sabe? O problema não é a faculdade, o problema não é lá o ambiente do quartel, o problema é você ir e vai. Porque você pode evangelizar sem falar nada, só amando, só demonstrando amor, só derramando bem sobre a vida da pessoa, né? Falando, poxa, eu te amo, cara, Deus te abençoe, sabe? Então, como lá dentro tem um ambiente assim que é preparado, embora às vezes é muito rígido por causa da nossa peculiaridade, né? Treinamento para guerra, o nosso jeito mais rústico, né? Mais assim, né? Mas eu gosto muito de lembrar essa passagem de Jesus. Poxa, como Jesus se impressionou com um centurião, sabe? Porque ao ponto de falar, poxa, ele realmente reconheceu minha autoridade. Muito mais que os meus discípulos e muito mais que os fariseus, que o povo do Sinédrio, os saduceus, que os mestres da lei, todo mundo. Pô, um centurião romano, o cara reconheceu minha autoridade. Então, como esses princípios de disciplina, sabe? De a gente se submeter primeiro, né? Reconhecer, poxa, Jesus é meu comandante, sabe? Então, você submeter uma liderança, né? Seja um pastor, né? Seja um líder de célula, um supervisor, né? Como é um princípio de honra. É um princípio de honra se submeter uma liderança. E também você ser justo com os pessoas que estão abaixo de você, sabe? E derramar bênção sobre elas, orar e interceder por elas também, né? Sim, sim. Agora, deixa eu sair um pouco do ente militar e compartilhar um pouquinho, ente. Que parada é essa de atleta, cara? Como assim, militar, atleta? Conta pra gente. Como é que começou e parece que os projetos aí não são pequenos, né, guri? Não. Fala aí. Eu comecei em 2011, né, esse projeto, na minha vida, né? Canoagem, né? Lembro que meu pai sempre me incentivou muito no esporte também. Então, ele queria ter um filho jogador de futebol, né? Eu e meu irmão, um pouco mais velho que eu. Então, a gente sempre jogou bola. Eu lembro que em 2008 ali eu fui revelação de um campeonato interior, quando eu morei em São Paulo, né? Era zagueiro, né? Foi revelação. E quando eu vim para Curitiba, continuei me dedicando a futebol, escolinha, né? E eu lembro que eu queria ser jogador, queria também. Tive essa fase ali na minha vida, mas até que em 2012 meu pai já me colocou ali na canoagem. Lembro que eu comecei por um projeto no bairro, me destaquei no projeto, acabei de muitos meninos, o único que se destacou. Lembro que com 2, 3 meses de treino eu fui pro Campeonato Brasileiro, categoria infantil, acabei ficando em 7º lugar, acabei se destacando ali e tal.
E eu lembro que desde então ali eu já tava namorando e o futebol, né? Namorando os dois esportes ali. E até que meus 13 para 14 anos ali, meu pai já chegou e falou assim, poxa, eu vi que você não vai... eu não comecei a crescer mais, né? Parei de crescer com 14 anos. Meu pai falou, pô, pra zagueiro não dá. Não dá, fica pequeno. Aí eu acabei permanecendo só na canoagem. E eu gostava muito de estar na água, esporte aquático, tá ali. E comecei já a frequentar, disputar campeonatos brasileiros, né? E desde então, em 2018, fui campeão brasileiro no K4, né? Antes de entrar ali no exército, né? Daí, 2021, também fiquei em segundo lugar nessa prova de K4, né? Então, ano passado eu acabei ficando em quinto, né? Então, a gente vem se destacando ali, tô mantendo esse nível, né? Disputando o campeonato estadual também, ganhando alguns campeonatos paranaenses também. Você disputa por qual clube, por qual time? Como é que é isso na canoagem? A gente tem um clube, né, uma equipe, fica ali no Parque Náutico, aqui em Curitiba, o Clube de Regatas Curitiba, né? Ele é um clube que ele atende desde projeto social ali para criançada, né? Até a gente, que é o pessoal da sênior, né? O pessoal principal, que já é profissional, né? Que sobrevive disso ou concilia com o trabalho, né? Mas também tem um projeto ali que é pro pessoal do paradesporto, né? O pessoal da paracanoagem. Tanto que nosso clube já sempre está ganhando ou ficando em segundo como o maior ou o segundo melhor clube de paracanoagem do Brasil, né? Então a gente tem pessoais com certo nível de deficiência, né? Ali, né? Pessoais que são tetraplégicos, né? Ou pessoais que têm uma deficiência, um grau, que a gente fala por grau menores, né? Pessoal, às vezes, amputado, com outra deficiência ali. Então, é um clube que é muito grande também. Ali no Boqueirão a gente tem a melhor raia do Brasil, náutica, né? Para a prática de canoagem, do remo. Melhor que a raia da USP, melhor que a Lago Rodrigo de Freitas do Rio de Janeiro também. Então a gente tem um lugar ideal e perfeito para fazer a prática. E qual que é a ideia? Hoje você disputa por esse clube esses campeonatos que você falou e você está tentando construir que caminho nisso, hein? Bom, embora eu tenha uma vida... Meus amigos falam assim, poxa, cara, como você encontra tempo para fazer tanta coisa, né? Eu lembro que teve um amigo, né, um ex-comandante meu, falava bem assim, quando você estiver em casa, seja o melhor filho. Quando você estiver no quartel, seja o melhor militar. E quando você estiver no treino, seja o melhor atleta, né? Então, eu sempre separei cada coisa, né? Então, eu sempre sonhei muito com jogos, né? Jogos olímpicos, né? Um campeonato assim. Embora às vezes tiveram momentos de dificuldades na minha vida, né? Então, mas o sonho sempre ficou aceso, né? Então, hoje, meu treinador sempre comenta que esse ciclo olímpico estava muito, muito em cima, né? Houveram dificuldades também, conforme a vida profissional, a vida, né? Então, a vida é muito corrida às vezes. Mas eu sigo na luta, né? Então, eu sonho muito com 2028. Ano que vem, não sei se é possível. 2028 é a Olimpíada. Isso. Ano que vem vai ter uma também, mas tem uma equipe, pessoas ali também que estão treinando também, bem, muito forte. Amigos meus também. Tem um amigo meu da Marinha que está se dedicando bastante. Tem um menino do meu clube, categoria de base ali, que está se destacando absurdamente. Então, o sonho mantém ativo, né? Fala assim que a gente, como militar, a gente nunca desiste, né? Então, embora a gente fala que é campeonato de alto rendimento, né? Campeonato para quem às vezes concilia uma vida profissional com uma vida atleta,